Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Essa doença não leva à morte. Ela serve para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crê isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no 5º domingo da Quaresma, nos aproximando da Semana Maior, da Semana Santa. Próximo domingo, nós já estaremos entrando nessa Semana Santa, o Domingo de Ramos. E nessa liturgia da palavra de hoje, vem nos mostrar realmente o que Deus quer fazer conosco, com toda a humanidade por meio da paixão de Cristo. Da mesma forma que o Senhor passou pela morte, depois pela ressurreição, o Senhor quer fazer isso conosco também. Quando nós completarmos o tempo devido à nossa vida nessa terra, o Senhor vai fazer isso conosco, vai nos ressuscitar para a vida eterna. A morte não é o fim. Isso é uma certeza que nós temos, o Cristo falou. No Evangelho ele fala: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Mas para alcançar essa vida plena, eterna, nós precisamos deixar essa vida passageira,
essa nossa vida que tem um fim, que é finita, deixar nas mãos daquele que é o Deus eterno. Para alcançarmos essa ressurreição, que nós teremos como promessa de Deus, é entregar essa vida passageira que nós temos aqui e deixar que Ele nos guie, e deixar que Ele faça o que Ele quiser. Na primeira leitura nós temos o profeta Ezequiel. E era no tempo do reinado do rei Joaquim, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele conquista Jerusalém e deporta uma boa parte da população de Israel para a Babilônia. Ezequiel, ele exerce a sua missão profética nesse tempo de terror, nesse tempo onde o rei Nabucodonosor conquista Jerusalém e leva a maior parte para a Babilônia. Ezequiel surge como um profeta nesse tempo terrível, nesse tempo onde todos são retirados das suas casas, da sua cidade, e são levados para um lugar onde adoram outros deuses. As saudades de Jerusalém, o desejo de recuperar a vida que eles tinham em Jerusalém, deixava o povo numa extrema tristeza, num abatimento. O povo vivia em uma grande depressão, uma tristeza enorme. Como relata no Salmo 136, às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos chorando, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros daquela terra pendurávamos então as nossas harpas, porque aqueles que nos tinham deportados pediam-nos um cântico. Nossos opressores exigiam de nós um cântico de alegria. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. E daí o povo falava: como poderíamos nós cantar um cântico do Senhor em uma terra estranha? Como eles nos pediam para cantar cânticos de alegria, os cânticos que nós cantávamos no templo de Jerusalém, se nós estamos numa imensa tristeza? Como nós devemos cantar a alegria se dentro de nós só existe tristeza? Era isso que o povo vivia. A primeira fase do ministério profético de Ezequiel, ele era de 593 a.C., quando ele percebe, ele sente o chamado de Deus a ser profeta, até 586 a.C., que é quando Jerusalém é arrasada pelo rei Nabucodonosor. Quando o rei invade Jerusalém, coloca fogo na cidade, saqueia o templo, leva todas as riquezas para a Babilônia e leva uma boa parte para o exílio da Babilônia. Nessa fase, veja bem, Ezequiel ele procura destruir as falsas esperanças do povo. Veja bem, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, saqueou o templo, tirou a maior parte do povo e levou para o exílio da Babilônia. Só que o povo criava uma esperança que Deus levaria de volta, tiraria o povo do exílio e levaria de volta para Jerusalém. E daí o povo crescia aquela esperança: a qualquer momento Deus vai nos tirar do exílio e levar para Jerusalém. O que é que nessa primeira parte Ezequiel fala? Deus não vai tirar o povo do exílio agora. Ezequiel, ele fala que o exílio vai demorar, que aquele tempo de tristeza, aquele tempo de lamúria do povo, infelizmente vai continuar por um bom tempo. Ezequiel fala a verdade. Ele não queria criar falsas esperanças no povo, porque o povo já estava com falsas esperanças, dizendo: o Senhor vai nos tirar agora, o Senhor vai nos tirar do exílio e vai nos levar de volta para Jerusalém. E Ezequiel diz: povo de Deus, o exílio vai demorar, Deus não vai nos tirar por agora. Ele quebra, destrói as esperanças. E a segunda fase do ministério de Ezequiel, ele vai de 586 a.C. até 570 a.C., quando, instalados numa terra estrangeira, na Babilônia, eles não têm mais o templo, porque o templo era a presença de Deus,
Era no templo de Jerusalém onde eles adoravam o Senhor, e eles diziam, é no templo de Jerusalém onde nós devemos adorar e não em outro lugar. Então o templo era a presença de Deus. Deus estava no templo ali e era o lugar de adoração. Mas veja bem, nesse tempo, eles tirados de Jerusalém, não tem mais o templo, não tem o lugar onde eles tinham a proximidade com Deus, que era o templo. Não tinham sacerdotes, porque estavam todos exilados, não tinha o templo, não tinha como celebrar o culto. E aquele povo numa imensa tristeza. Os exilados estão desesperados e, mais do que isso, duvidam da bondade e do amor de Deus. Veja, longe de Jerusalém, não tinham mais o templo, não podiam prestar o culto, não tinham sacerdotes para celebrar. Aquele povo começou a duvidar de Deus, a duvidar do amor de Deus, duvidar do cuidado de Deus, dizendo que Deus não olhava para nós. Quando Ezequiel fala para o povo que o exílio vai demorar, que aquela tribulação, aquela tristeza ia continuar por um bom tempo, o povo começa a duvidar de Deus. E veja bem, essa leitura é propícia para esses nossos tempos, né? O povo lá exilado na Babilônia não tinha o templo para adorar, não podiam ir porque não tinha mais o templo, não tinham sacerdotes, não podiam prestar o culto, como nós estamos vivendo agora. Claro que, graças a Deus, nós temos os meios de comunicação, e você, onde estiver, você pode, não dentro do templo, mas na sua família, na igreja doméstica, você pode também, junto conosco, em um templo aqui, adorar o Senhor. Mas aquele povo, numa tristeza enorme. E Ezequiel faz o quê? Na primeira parte, no início, Ezequiel derruba todas as esperanças do povo. O exílio vai demorar. Mas nessa segunda fase, que já está prestes a acabar o exílio, Ezequiel começa a criar as esperanças no povo, a alimentar a esperança, dizendo que Deus não abandonou o povo, dizendo que Deus não deixou de cuidar do seu povo. E Ezequiel começa a ser chamado de o profeta da esperança. É como Ezequiel é conhecido. E é o que nós devemos ser nesse tempo de tristeza, nesse tempo onde somos privados de muitas coisas, onde você não pode ir num templo, onde você não pode ir numa igreja adorar, onde não tem um sacerdote para atender a sua confissão. Nesse tempo, assim como Ezequiel, chamado profeta da esperança, nós devemos ser profetas da esperança. Nesse mundo, onde nessa pandemia que vivemos, onde muitos podem ter perdido a esperança em Deus, podem até ter pensado, Deus nos abandonou. Por que aconteceu isso? Por que a morte está vindo para dentro da minha casa? Por que a doença está invadindo a minha vida, a vida dos meus? Ezequiel, como esse grande profeta que traz de volta a esperança, ele diz, Deus continua cuidando de ti. Deus, como um Deus amoroso e que é Pai, Ele cuida da tua vida. Ele cuida, Ele não te abandonou de nenhuma forma. E não vai te abandonar de nenhuma forma. A primeira leitura de hoje, que nós lemos de Ezequiel, ela pertence a essa segunda fase, onde Ezequiel tem essa visão dos ossos ressequidos. Que ele vê essa visão vinda do alto do Senhor, onde numa planície existem muitos ossos, milhares de ossos ressequidos, sem vida. Não tem carne, não tem músculo, só os ossos. A extrema morte. E nesse momento, vem toda nessa visão, criando essa esperança que Deus traz ao povo. O Espírito do Senhor sopra nos ossos. E esses ossos, sem vida, sem carne, sem músculos, começam aos poucos a criar carne, músculos. E depois diz que gerou a vida pelo Espírito. E aqui lembrando, fazendo alusão ao Gênesis, quando Deus cria o homem do barro e depois sopra o hálito de vida, que é o Espírito Santo, e o homem tem a vida. Meus irmãos, nesse momento dessa primeira leitura, a situação era de desespero total. Resumindo,
uma situação extrema de morte. Não tinham perspectivas de futuro. O texto define essa situação de ausência como estando em um túmulo. E aí é o que Deus fala para o povo: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. Veja, o Senhor, por essa visão de Ezequiel, e ele trazendo essa esperança ao povo, agora é o próprio Deus que fala que vai tirar o povo das sepulturas, desse imenso vale de morte, onde ossos estão ressequidos sem vida, mas o Senhor diz que vai tirar do sepulcro, conduzir a terra que ele deu, que é Israel, e vai trazer de volta para Jerusalém, e vai colocar neles o sopro da vida, que é o Espírito Santo. Porei em vós o meu Espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. O Senhor diz: tirarei-vos do sepulcro. E quando tirar do sepulcro, soprarei sobre vós o meu Espírito, que é o Espírito que gera vida. E daí perceberão que eu sou o Deus que sempre cuidei e nunca vos abandonei. Deus vai transformar a morte em vida, vai transformar o desespero em esperança, a escravidão em libertação. Deus vai derramar o Espírito, o Ruá, aquele que dá vida, aquele que gerará vida em nós. E aqui não somente essa vida que nós temos, aqui não fala somente disso, mas da vida plena, a vida que o Espírito vem nos dar. Por isso o Senhor, quando subiu aos céus, disse: eu vos enviarei o Paráclito, o Santificador, o auxílio. É o Espírito Santo que vai nos fazer criaturas novas, homens novos, mulheres novas. É o Espírito Santo que vai fazer de nós a nova criação. E mais do que isso, o Espírito Santo, quando vier em nós, ele vai tirar o coração de pedra e vai nos dar um coração de carne, um coração que saiba amar. E quando nós recebermos esse coração de carne, esse coração que ama, daí, com um coração que ama, nós entenderemos que Deus sempre nos amou. Porque nós só perceberemos que Deus cuida, que Deus nos ama, que Deus nos protege, que Deus nos carrega nos braços como um pai, quando nós tivermos esse coração que saiba amar verdadeiramente. Esse coração que entenda realmente o amor. Porque enquanto nós estivermos com um coração duro, um coração que não ama, um coração que não perdoa, nós nunca entenderemos o cuidado de um Deus que ama. Mas quando o Senhor nos tirar da sepultura, dos ossos ressequidos, formar músculos, carne, mais do que isso, soprar sobre nós o Espírito que dá a vida, aí o Espírito vem sobre nós, nos dá um coração que saiba amar, e quando nós recebermos esse coração que ama, daí nós entenderemos esse Deus que amou. E aí nós perceberemos que Deus sempre cuidou, que Deus nunca desamparou. Naquela primeira fase do profetismo de Ezequiel, onde ele disse: o exílio vai demorar, mas Deus cuida. E no final ele começa a criar esperança no povo, esse grande profeta da esperança. E como diz no Evangelho, Jesus, o próprio Cristo falando a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim nunca perderá a vida. Passará pela morte, sim, essa morte física, porque nós somos finitos, nós temos um corpo que perece. E essa vida é passageira, mas como eu disse no início, quando nós entregarmos essa vida passageira e nos abandonarmos a esse Deus que cuida, mesmo nós não percebendo em meio ao caos, entendendo a presença de Deus, percebendo Deus, quando nós nos abandonarmos nele, daí nós entenderemos esse Deus que amou, que cuida. Paulo, na segunda leitura, ele nos mostra que é o Espírito Santo o responsável por fazer em nós
e transformar-nos nesse homem novo, nessa mulher nova. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte, por causa do pecado, o vosso espírito está cheio de vida graças à justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em nós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos vivificará em nós também os nossos corpos mortais, por meio do Espírito Santo que habita em nós, porque nós somos templos dele. Nós somos templos do Espírito, mas o Espírito só habitará em nós se primeiramente nós deixarmos Deus purificar-nos por inteiro. É Deus purificando, e depois de purificar, só assim Ele infunde o Espírito. Ele nos forma do barro novamente, e só depois Ele infunde o Espírito. O Espírito nos dá vida e nos faz ressuscitar e gera vida em nós. O Evangelho nos traz esse grande episódio da ressurreição de Lázaro. Um detalhe fala que Jesus chorou. Jesus chora. Jesus mostra compadecido e misericordioso com todos nós. Deus não é ausente à tua tristeza. Deus não é ausente ao teu choro. Deus não é ausente ao teu sofrimento. Deus não é ausente quando o teu familiar faleceu. Findou-se esse tempo de peregrinação nessa terra. Deus não é ausente, Deus chora. Mas veja bem, Jesus foi avisado que Lázaro estava doente e estava para morrer. Jesus podia ter saído e ido curar Lázaro antes dele falecer fisicamente. Poderia ter feito isso. Mas aqui Jesus quer mostrar que Ele muitas vezes, e na maioria das vezes, não vai interferir o curso normal da vida. Como no Evangelho fala, aquilo foi para mostrar a glória de Deus. Mostrar que Ele é a ressurreição e a vida. Por isso, Ele ressuscitou Lázaro. Ele poderia não ter ressuscitado Lázaro. Mas Ele quis naquele momento fazer uma antecipação daquilo que Ele viveria, daquilo que no Calvário Ele morreria, iria ser colocado no sepulcro, ao terceiro dia ressuscitaria. E Ele quer mostrar nessa ressurreição o que Ele pode fazer com todos nós. Como na profecia de Ezequiel, pode fazer dos ossos, apenas de ossos, voltar à vida. Voltar à vida. Deus pode não interferir no curso normal da minha vida, da tua vida, dos teus. Nós passaremos sim pela morte, mas eu repito, como falei no início, a morte não é o fim. E Cristo veio falar que existe mais além, e muito mais na eternidade, muito mais do que Ele está preparado para todos nós. No Salmo, na primeira estrofe, eu quero lembrar o que o salmista fala aqui. Das profundezas, e aqui falando das profundezas onde o salmista estava naquele momento, às vezes sentindo uma tristeza de morte, um desespero enorme, o salmista fala: das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escuta a minha voz, Senhor. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. O Senhor diz, o salmista fala: escuta, Senhor, a minha voz, porque eu estou nas profundezas da morte. Eu estou numa tristeza, num desespero. Escuta, Senhor, a minha voz. Não fica desatento ao clamor da minha voz. Mas ao mesmo tempo que o salmista pede dessa forma, ele diz: no Senhor eu ponho a minha esperança. Espero em sua palavra, a minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Ao mesmo tempo que o salmista, no início do salmo, ele diz: Senhor, nas profundezas eu clamo, escuta-me, Senhor. Na terceira estrofe ele já diz: eu ponho em ti a minha esperança. Eu falei que Ezequiel é chamado do profeta da esperança. E que nós, nesse tempo, que nós estamos vivendo bem parecido, claro, não igual ao que o povo estava vivendo no exílio da Babilônia, bem diferente na proporção, mas dá para lembrar desse tempo que estamos vivendo. O povo sem o templo, sem sacerdotes, sem o culto, sem poder adorar, chorando, lastimando,
no desespero e em meio à morte. Nas profundezas, o salmista diz: eu clamo, Senhor, a Ti, mas ao mesmo tempo eu espero em Ti, Senhor. Ezequiel, que naquele final do seu ministério ele começa a gerar esperança no povo. E o Deus diz: eu tirarei-vos do sepulcro, infundirei sobre vós o Espírito e vos darei novamente a vida. Meu irmão e minha irmã, se você acredita no Cristo, Ele diz para você hoje, como disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Se creres em mim, ainda que morra, viverá, porque eu tenho muito mais do que essa vida passageira aqui. Mas como o salmista nos fala, nos recorda dessa esperança, meu irmão e minha irmã, se você está passando uma dificuldade, claro que essa situação que todos nós estamos vivendo unidos, juntos, mas se você, além de tudo isso, está vivendo situações a mais, de doenças, de morte, passou pela morte de algum ente querido, o salmista te fala: clama ao Senhor, e Ele, como Deus cuidadoso, cuidará de você. Ele vai gerar esperança. O Espírito Santo que vem sobre nós, que o Senhor infunde sobre nós, gerará vida em nós. Por isso, nesse momento onde você está, meu irmão e minha irmã, na tua casa, não sei onde você está nesse momento, na frente da TV, escutando o rádio, com o teu celular nas redes sociais, no Instagram, acompanhando essa celebração, em frente à TV, no computador. Feche os teus olhos nesse momento e clama o Senhor. Como o salmista, escuta a minha voz, Senhor. E o Senhor, com certeza, porque é um Deus que é Pai, que ama, Ele escutará a nossa voz e Ele nos dará o dom maior, nos dará a maior dádiva, aquilo que é de melhor que Ele tem, que é o Espírito Santo. E vai nos tirar do sepulcro, vai nos tirar da tristeza, do abatimento, do desespero, das profundezas da morte, como o salmista fala, e vai nos dar esperança. O Espírito vai habitar em nós e vai gerar vida em nós, nos fazendo homens novos, mulheres novos, e nos transformando em profetas da esperança como Ezequiel, para nesse tempo em que vivemos tudo isso, dessa pandemia mundial, nós sejamos esperança na vida do povo que, por vezes, pode ter desacreditado de Deus. Vem, Espírito Santo. Hoje, nesse domingo, dia que o Senhor fez para nós, Ele quer infundir sobre nós o Espírito Santo. E Ele abre os céus para derramar isso. Ele, o Espírito que é o próprio amor sobre nós. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Clama isso, eu também quero. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Ergue os teus braços e clama: vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Espírito Santo, vem sobre todos nós. Vai onde, nas casas, onde cada um dos teus estão, ó Espírito. Invade por inteiro o coração de cada um. Gera esperança, gera vida nova. E traz de volta o amor para que cada um possa retribuir a Deus que nos ama com um amor tão grande. Ó Espírito Santo, dai-nos um coração que saiba amar. Ensina-nos a amar.
e gera em nós a esperança. E faz em nós também profetas do Altíssimo, a gerar esperança e a te levar, levando vida a todos aqueles que estão na morte, desesperados, nas profundezas da desesperança. Obrigado, Senhor, porque Tu infunde em nós, no dia de hoje, o Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom maior. Obrigado pela dádiva maior que Tu nos dá, que é o Teu Espírito, Senhor. Nos tira do sepulcro, nos tira da morte e faz-nos, mesmo vivendo aqui, por vezes na tristeza, mas olhando para o alto, para as coisas do alto e lembrando que existe vida além dessa que nós vivemos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.